Olá, querido amigo, querida amiga. Hoje gostaria de falar com você sobre o poder do perdão para liberar a prosperidade. Quando falo do perdão, não me refiro a um gesto moral, nem a uma concessão feita ao outro por obrigação ou boa conduta. Falo do perdão como uma lei espiritual, tão exata quanto a lei da gravidade, tão precisa quanto a lei da semeadura e da colheita. O perdão é um ato de inteligência espiritual, porque ele dissolve as correntes invisíveis que prendem a alma ao passado e impedem o fluxo natural da prosperidade. Nada que esteja retido em ressentimento pode prosperar, pois a vida, sendo movimento, não passa por canais obstruídos. Muitas pessoas pedem prosperidade, pedem abundância, pedem oportunidades, mas continuam alimentando dentro de si histórias de mágoa, injustiça, rejeição e traição. E assim, ainda que repitam palavras corretas, o sentimento profundo contradiz a afirmação, anulando seu poder. Aprendi, ao observar a lei, que tudo aquilo que não é perdoado permanece ativo no subconsciente como uma dívida energética. Não importa se o evento ocorreu ontem ou há 30 anos. O tempo não dissolve o que não foi curado. O ressentimento é uma forma de apego, e todo apego prende a pessoa a uma frequência de escassez. A prosperidade não responde a pedidos desesperados, mas a estados de consciência alinhados com a liberdade interior. Por isso digo que perdoar não é esquecer, mas libertar-se. Não é dizer que o erro foi justo, mas declarar que você não permitirá mais que ele governe sua vida. Muitos me perguntam por que pessoas boas, generosas e trabalhadoras parecem viver sempre lutando financeiramente. E a resposta, quase sempre, não está no esforço externo, mas nas histórias internas que elas repetem silenciosamente. Histórias como: fui injustiçado, fui enganado, não reconhecem meu valor, as pessoas sempre me prejudicam. Essas frases, mesmo não ditas em voz alta, criam um decreto contínuo de limitação. A mente humana é o solo, e cada pensamento é uma semente. Quando se planta ressentimento, colhe-se atraso, resistência e frustração. Quando se planta perdão, colhe-se abertura, leveza e oportunidades inesperadas. Quero que compreenda algo essencial. O perdão não é um favor que você faz ao outro, é um presente que você dá à sua própria prosperidade. Enquanto você mantém alguém preso em sua mente como culpado, você se mantém preso àquela situação. A lei é clara. Aquilo que você mantém em consciência, você mantém em experiência. Se você mantém a experiência da ofensa viva em seus pensamentos, você a mantém ativa em sua vida, ainda que sob outras formas. A prosperidade exige espaço, e o ressentimento ocupa espaço demais. Agora, permita-me conduzi-lo a um primeiro exercício simples, mas profundamente transformador. Este exercício não exige força, apenas honestidade interior. Feche os olhos por um momento, mesmo que esteja ouvindo isso enquanto caminha ou realiza outra atividade. Volte sua atenção para dentro e pergunte a si mesmo com suavidade: quem eu ainda não perdoei completamente? Não force uma resposta. Deixe que o nome, o rosto ou a situação surja naturalmente. Pode ser alguém da sua infância, um antigo parceiro, um parente, um chefe ou até você mesmo. Sim, muitas vezes a maior barreira para a prosperidade é a falta de perdão consigo. Quando essa imagem surgir, observe sem julgamento. Apenas reconheça. Em seguida, diga mentalmente, com firmeza e calma: eu libero você da dívida que eu acreditava que tinha comigo. Eu escolho a minha liberdade agora. Não tente sentir algo especial. O sentimento virá depois. No início, o perdão é uma decisão, não uma emoção. A emoção acompanha a decisão quando a mente começa a se alinhar com a lei. Há pessoas que resistem a esse processo porque acreditam que perdoar significa perder o controle ou permitir que o outro vença. Isso é uma ilusão do ego. Na verdade, enquanto você não perdoa, o outro continua vencendo, pois continua ocupando espaço em sua mente, drenando sua energia vital e bloqueando seu fluxo de bem. O perdão não absolve o erro, mas dissolve o vínculo. E quando o vínculo é dissolvido, a lei pode agir livremente. Lembro-me de inúmeras histórias em que, após um verdadeiro ato de perdão, portas financeiras se abriram de forma quase imediata.
Pessoas que estavam desempregadas receberam propostas inesperadas. Dívidas foram quitadas sem esforço excessivo. Relações profissionais se harmonizaram. Não por acaso, mas por alinhamento. A prosperidade é um reflexo direto da harmonia interior. Onde há guerra interna, há escassez externa. Onde há paz interna, há suprimento contínuo. Quero que entenda também que o perdão não precisa ser um evento único e definitivo. Ele pode ser um processo consciente. Sempre que o pensamento da ofensa retornar, você não precisa reviver a dor. Apenas reafirme: isso já está liberado. Eu escolho a abundância. Com o tempo, o pensamento perde força, como uma chama sem combustível. A mente aprende um novo caminho, e o subconsciente aceita um novo padrão. Agora, outro exercício prático, que recomendo que seja feito diariamente por pelo menos 7 dias. Pegue uma folha de papel e escreva o nome da pessoa ou situação que mais lhe causa desconforto quando lembrada. Abaixo, escreva esta afirmação, adaptando para sua própria linguagem se desejar. Eu abençoo você com prosperidade, paz e luz. O bem que desejo a você retorna multiplicado para mim, segundo a lei. Repita essa leitura em voz alta todas as manhãs e todas as noites. No início, pode parecer artificial. Isso não importa. A lei responde à persistência, não à emoção momentânea. Talvez você perceba resistência, raiva ou tristeza surgindo durante o exercício. Isso é sinal de que camadas profundas estão sendo tocadas. Não interrompa. Continue. O que vem à superfície está se preparando para ser dissolvido. Lembre-se, nada pode ser curado enquanto é negado. Ao permitir que esses sentimentos sejam reconhecidos e, ainda assim, escolher o perdão, você assume o comando da sua vida. Muitas pessoas querem prosperar, mas não querem abrir mão da identidade de vítima. A vítima sempre tem razão, mas nunca tem poder. O perdão devolve o poder àquele que perdoa. Ele diz à vida: eu não sou governado pelo passado, eu escolho agora. E a vida responde a essa escolha com novas possibilidades, novas conexões e novos caminhos. Neste primeiro bloco, quero que você apenas observe sua disposição interior. Não se cobre perfeição. O simples fato de estar ouvindo estas palavras já indica que sua consciência está se abrindo para um novo nível de entendimento. A prosperidade não começa no dinheiro, começa na liberdade interior. E o perdão é a chave que abre essa porta. Quando compreendemos que tudo na vida responde a leis invisíveis, começamos a perceber que o perdão não atua apenas no campo emocional, mas reorganiza completamente o campo vibracional no qual vivemos. Nada chega à nossa experiência por acaso. Aquilo que chamamos de oportunidades, encontros, ganhos ou perdas, é, na verdade, o reflexo exato da frequência que estamos sustentando interiormente. O ressentimento cria uma vibração densa, pesada e repetitiva, que atrai circunstâncias semelhantes. Já o perdão eleva o padrão mental e emocional, permitindo que a ordem divina encontre caminhos antes bloqueados. Sempre digo que a mente humana é como um transmissor. Ela envia sinais continuamente, mesmo quando não estamos conscientes disso. Cada pensamento de mágoa, cada lembrança carregada de dor, cada diálogo interno de injustiça é uma mensagem clara enviada à lei. Continue esta experiência. A lei não julga, não analisa, não corrige. Ela simplesmente responde. Por isso, pessoas que carregam ressentimentos antigos frequentemente se veem repetindo os mesmos tipos de perdas financeiras, conflitos profissionais ou obstáculos inesperados. Não é castigo, é correspondência vibracional. Quando o perdão acontece de forma verdadeira, algo extraordinário ocorre. A mente deixa de revisitar o passado com carga emocional e passa a habitar o presente com confiança. Esse deslocamento parece sutil, mas é profundamente poderoso. O presente é o único ponto onde a prosperidade pode se manifestar. Enquanto a consciência está presa ao que foi, ela não consegue receber o que está disponível agora. O perdão traz a consciência de volta ao agora, onde a ação divina sempre opera. Quero conduzir você a um entendimento mais profundo. Prosperidade não é apenas dinheiro. Dinheiro é apenas uma das formas pelas quais a prosperidade se expressa. Prosperidade é fluxo, é liberdade de escolha,
é sentir-se apoiado pela vida. Muitas pessoas têm dinheiro, mas vivem em estado de medo, culpa ou tensão. Isso não é prosperidade. A verdadeira prosperidade é uma sensação interna de segurança espiritual, e dela surgem naturalmente os recursos materiais necessários. Agora, permita-me apresentar um exercício que trabalha diretamente no campo vibracional. Ele pode ser feito em silêncio ou em voz baixa, mas sempre com atenção plena. Sente-se confortavelmente e respire de forma lenta e profunda por alguns instantes. Ao inspirar, imagine que você está recebendo luz. Ao expirar, imagine que libera todo o peso acumulado. Em seguida, traga à mente uma situação específica em que você se sentiu prejudicado financeiramente ou emocionalmente. Observe-a como se estivesse vendo uma cena distante, sem entrar nela. Então, diga mentalmente: eu retiro toda a carga emocional desta memória. Eu escolho ver esta situação sob a luz da ordem divina. Repita isso até sentir um alívio, mesmo que leve. É importante compreender que o perdão não muda o passado, mas muda completamente o significado que você atribui a ele. E é o significado, não o evento, que molda sua realidade atual. Quando você altera o significado, você altera o padrão. A mente subconsciente responde imediatamente a essa mudança e começa a reorganizar suas experiências externas de acordo com o novo comando. Muitas vezes, o bloqueio da prosperidade está ligado a acordos inconscientes, feitos em momentos de dor. A pessoa pensa, ainda que de forma inconsciente: nunca mais confiarei. Dinheiro sempre traz problemas. Se eu tiver mais, serei prejudicado. Esses votos internos nascem de experiências não perdoadas. Enquanto eles permanecem ativos, a pessoa pode até desejar prosperar, mas uma parte dela se sabotará para permanecer fiel a esse voto. O perdão dissolve esses contratos invisíveis. Quero que você reflita agora sobre algo muito específico. Existe alguma pessoa que você associa, ainda que inconscientemente, à perda, à humilhação ou à injustiça financeira? Pode ter sido alguém que lhe devia dinheiro, um sócio desleal, um empregador injusto ou até um familiar. Enquanto essa associação existir, seu campo energético continuará vinculando prosperidade à dor. O exercício aqui é simples, mas exige coragem interior. Diga mentalmente: eu separo esta pessoa da minha experiência com o dinheiro. O bem agora flui para mim livremente, independente do passado. Essa afirmação, repetida com constância, cria uma nova rota mental. A lei responde à clareza. Quando você diz ao subconsciente que o passado não governa mais suas expectativas, ele se alinha rapidamente a novas possibilidades. É comum que, após esse tipo de liberação, ideias novas surjam, contatos inesperados apareçam ou soluções que antes pareciam invisíveis se tornem óbvias. Isso não é coincidência. É o resultado natural de um campo vibracional menos congestionado. Quero também falar sobre o perdão direcionado a si mesmo, pois este é frequentemente o mais negligenciado e, ao mesmo tempo, o mais crucial. Muitas pessoas carregam culpa por decisões financeiras equivocadas, oportunidades perdidas ou escolhas feitas por medo. Essa culpa age como um freio silencioso. A pessoa pensa que precisa pagar antes de receber novamente. Isso é uma crença falsa, mas profundamente enraizada. A ordem divina não opera por punição, mas por aprendizado. Um exercício poderoso para o auto-perdão é olhar para uma decisão passada que você considera um erro e dizer: naquele momento, eu fiz o melhor que podia com a consciência que tinha. Eu me libero agora de toda a culpa e sigo em frente com sabedoria renovada. Repita isso até que a lembrança perca sua carga emocional. A liberdade que surge desse ato cria um espaço interno, onde a prosperidade pode se estabelecer novamente. Muitos se perguntam por quê, mesmo após perdoar mentalmente, ainda sentem resistência. A resposta é simples: o perdão precisa ser incorporado, não apenas entendido. Isso acontece através da repetição consciente. Sempre que a memória tentar retornar, você não precisa lutar contra ela. Apenas reafirme sua escolha. A mente aprende por repetição, assim como o corpo aprende por hábito. Há uma harmonia natural que se estabelece quando o perdão se torna um estado de consciência.
As relações se suavizam, as decisões se tornam mais claras e o medo diminui. Nesse estado, a prosperidade deixa de ser algo perseguido e passa a ser algo permitido. Você não corre atrás do bem. Você abre espaço para que ele encontre você. Desejo que você observe as mudanças sutis que começam a ocorrer em seus pensamentos ao longo do dia. Perceba quando um antigo julgamento surge e, gentilmente, escolha outro caminho. Essa escolha, repetida, transforma destinos. A seguir, aprofundarei como o perdão influencia diretamente a palavra falada, as afirmações e os decretos, e por que isso é essencial para que a prosperidade se manifeste de forma constante e duradoura. Agora, desejo conduzir sua atenção para algo que considero um dos pilares mais poderosos da manifestação consciente: a palavra falada. A palavra não é apenas som, ela é energia em movimento, carregada da vibração do pensamento e do sentimento que a originam. Sempre ensinei que a palavra precede o evento, que o decreto antecede a forma. Porém, quando a palavra é pronunciada a partir de um coração ferido, ressentido ou não perdoado, ela carrega uma contradição interna que enfraquece seu poder. Por isso, o perdão é essencial para que a palavra se torne um instrumento de prosperidade e não de bloqueio. Muitas pessoas afirmam frases de abundância, repetem decretos positivos e, ainda assim, não veem resultados consistentes. Não é porque a lei falha, mas porque a palavra falada está sendo anulada por pensamentos ocultos de queixa, julgamento ou amargura. A palavra funciona como uma semente lançada ao solo. Se o solo estiver contaminado por ressentimento, a semente não germina plenamente. O perdão purifica esse solo interior, tornando-o fértil para que os decretos se manifestem com precisão. Observe com atenção como você fala sobre o passado. Sempre que você relata uma história de injustiça, traição ou perda com carga emocional, você está reativando aquela experiência no presente. A palavra revive aquilo que deveria estar dissolvido. Muitas pessoas dizem, eu já perdoei, mas... e em seguida contam toda a história novamente. Esse mas revela que o perdão ainda não foi incorporado. O verdadeiro perdão silencia a necessidade de justificar, explicar ou reviver. Quero te convidar a um exercício de observação consciente da fala. Durante um dia inteiro, observe cada vez que você mencionar alguém ou alguma situação que lhe causou dor. Não tente se censurar, apenas perceba. Ao final do dia, você compreenderá quanto tempo e energia ainda estão sendo dedicados ao que deveria estar encerrado. Esse exercício não é para gerar culpa, mas clareza. A clareza é o primeiro passo para a transformação. Agora, vamos trabalhar diretamente com a palavra como instrumento de liberação. Existe uma afirmação que considero uma das mais poderosas quando o assunto é perdão e prosperidade, pois ela atua diretamente no campo causal. Repita, de preferência em voz alta. Eu retiro minhas palavras e pensamentos de limitação do passado e declaro agora a liberdade divina em todas as áreas da minha vida. Diga isso lentamente, sentindo o significado de cada palavra. Essa afirmação desfaz decretos antigos, feitos de forma inconsciente. É importante compreender que muitas limitações atuais não nasceram de experiências recentes, mas de palavras ditas há muito tempo, talvez na infância, talvez em momentos de dor intensa. Frases como, nunca mais, sempre dá errado, não posso confiar, quando ditas com emoção, tornam-se comandos poderosos. O perdão permite que você reconheça esses comandos e os substitua conscientemente por decretos alinhados com a verdade espiritual. Agora, quero apresentar um exercício prático de reprogramação da palavra, que pode ser feito diariamente por 21 dias. Pegue um caderno que será usado exclusivamente para esse propósito. Na primeira página, escreva todas as frases negativas que você costuma dizer ou pensar em relação a dinheiro, trabalho, oportunidades ou pessoas. Seja honesto, não filtre. Em seguida, para cada frase, escreva uma nova afirmação que expresse perdão e liberdade. Por exemplo, se você escreveu "As pessoas sempre me prejudicam", substitua por "Eu libero o passado e confio na ordem divina que me protege e me sustenta".
Esse ato simples cria um contraste claro para a mente subconsciente. Ela começa a reconhecer que existe uma nova escolha disponível. Cada vez que você repetir a nova afirmação, estará enfraquecendo o padrão antigo. O perdão, nesse contexto, não é apenas emocional, mas linguístico. Você para de dar vida, por meio da palavra, àquilo que não deseja mais experienciar. Quero também falar sobre algo sutil, mas extremamente relevante: a forma como você fala de si mesmo. Autocrítica constante, autodepreciação e arrependimento excessivo são formas de agressão interna. Elas indicam falta de perdão a si. Enquanto você se pune mentalmente, a prosperidade encontra resistência, pois ela não pode se estabelecer em um campo onde o merecimento é negado. A lei responde à autoimagem. Se você se vê como alguém falho, indigno ou sempre em débito, suas experiências refletirão isso. Um exercício poderoso para transformar essa dinâmica é falar consigo mesmo como falaria com alguém que ama profundamente. Sempre que um pensamento de crítica surgir, substitua-o conscientemente por uma frase de compreensão. Diga: eu me perdoo e sigo em frente com sabedoria. No início, isso pode parecer estranho, mas lembre-se, a mente aprende por repetição, não por lógica. Agora, quero abordar o silêncio. Sim, o silêncio também é uma forma de palavra. Muitas vezes, o perdão se manifesta não no que você diz, mas no que escolhe não dizer. Não reagir, não responder, não justificar pode ser um poderoso decreto de liberdade. Quando você deixa de reagir a uma memória ou provocação, você retira energia dela, e aquilo que não recebe energia se dissolve naturalmente. A prosperidade exige leveza. Palavras carregadas de peso emocional criam um ambiente interno denso, onde a criatividade e a inspiração têm dificuldade de fluir. Quando você purifica sua fala através do perdão, você abre espaço para ideias novas, soluções simples e encontros providenciais. A vida começa a cooperar de formas inesperadas. Neste momento, quero que você se torne consciente do poder que reside em cada palavra que você pronuncia. Não como um peso ou responsabilidade excessiva, mas como uma oportunidade contínua de escolher a liberdade. Na sequência, aprofundarei como o perdão atua diretamente sobre o medo, a ansiedade e a sensação de insegurança financeira, e como dissolver essas emoções para permitir um fluxo constante de prosperidade. Agora quero conduzir sua atenção a um dos maiores bloqueios da prosperidade: o medo. O medo é sempre um sinal de separação da verdade espiritual, pois onde há confiança na ordem divina, não há espaço para temor. No entanto, o medo raramente surge sozinho. Ele quase sempre nasce de experiências não perdoadas, de memórias carregadas de dor que foram armazenadas no subconsciente como avisos permanentes de perigo. Enquanto essas memórias permanecem ativas, o corpo reage como se a ameaça ainda existisse, e a mente passa a operar em estado de defesa. Nesse estado, a prosperidade não flui, pois a energia está ocupada tentando se proteger e não criar. O medo financeiro, em especial, é profundamente paralisante. Ele se manifesta como preocupação constante, necessidade excessiva de controle, dificuldade de confiar e sensação de que nunca é suficiente. Muitas pessoas acreditam que esse medo vem da falta de dinheiro, quando, na verdade, a falta de dinheiro vem do medo. A consciência cria a forma, nunca o contrário. Quando a mente está dominada pela ansiedade, ela envia à lei a mensagem de escassez, e a lei responde com mais experiências que confirmam esse estado. O perdão atua diretamente nesse ponto, porque ele dissolve a memória emocional que alimenta o medo. Ao perdoar, você está dizendo ao subconsciente que a ameaça acabou. Você está atualizando sua percepção. Sem essa atualização, a mente continua reagindo a eventos antigos como se ainda fossem atuais. É por isso que pessoas que já superaram dificuldades financeiras continuam vivendo com medo, mesmo quando a situação externa melhorou. O passado ainda governa o presente. Quero que você compreenda algo fundamental. O medo não é um inimigo. É um mensageiro. Ele indica onde o perdão ainda não foi aplicado. Sempre que o medo surgir, em vez de combatê-lo, pergunte-se com suavidade:
Que experiência antiga ainda está pedindo liberação? Essa simples pergunta muda completamente sua relação com a emoção. Você deixa de se sentir vítima dela e passa a usá-la como um guia para a cura. Agora, vamos a um exercício prático para dissolver o medo financeiro por meio do perdão consciente. Sente-se confortavelmente e coloque uma das mãos sobre o peito. Respire profundamente algumas vezes, até sentir o corpo relaxar. Em seguida, traga à mente uma situação que lhe causou insegurança financeira no passado. Pode ser uma perda, uma dívida, um período de escassez. Observe a sensação no corpo sem tentar mudá-la. Então diga mentalmente: eu reconheço que essa experiência terminou. Eu me perdoo por ter vivido no medo e escolho confiar agora. Repita até sentir uma diminuição da tensão. Esse exercício ensina ao sistema nervoso que ele não precisa mais permanecer em alerta. A prosperidade exige um estado interno de receptividade. Você não pode receber plenamente enquanto está em modo de defesa. O perdão cria essa receptividade ao sinalizar segurança interior. Quero falar também sobre a ansiedade em relação ao futuro, pois ela é uma extensão direta do medo não resolvido. A ansiedade projeta o passado no amanhã. Ela imagina que aquilo que doeu uma vez irá se repetir. Quando você perdoa, você corta essa projeção. Você declara que o passado não define o futuro. A lei responde a essa declaração, reorganizando circunstâncias de forma surpreendente. Existe um exercício muito simples e poderoso para lidar com a ansiedade. Sempre que um pensamento de preocupação surgir, diga imediatamente: isso pertence ao passado. Eu escolho a ordem divina agora. Essa frase interrompe o ciclo automático da mente. Com o tempo, você perceberá que os pensamentos ansiosos perdem força e frequência. Muitas pessoas tentam controlar excessivamente o dinheiro por medo de perdê-lo. Essa necessidade de controle é uma forma de desconfiança na lei. O controle excessivo gera tensão, e a tensão bloqueia o fluxo. O perdão, nesse contexto, significa perdoar a vida por não ter correspondido às suas expectativas no passado. Significa aceitar que você não vê o quadro completo, mas a ordem divina vê. Quando essa aceitação ocorre, a mente relaxa e o fluxo se restabelece. Quero que você observe como reage diante de gastos inesperados, atrasos ou imprevistos financeiros. Essas situações frequentemente ativam memórias antigas de escassez. Em vez de reagir com pânico ou irritação, experimente dizer: eu confio que o suprimento é constante e ininterrupto. Essa afirmação, quando dita a partir de um coração disposto a perdoar, tem um poder extraordinário. Ela não nega a realidade, mas afirma uma verdade maior. Agora, um exercício de liberação profunda que recomendo fazer antes de dormir. Deitado, feche os olhos e reveja mentalmente o seu dia. Sempre que identificar um momento de medo, tensão ou preocupação, pause a cena e diga: eu perdoo este pensamento e o liberto agora. Em seguida, imagine a cena se dissolvendo em luz. Esse exercício limpa o campo mental antes do sono, permitindo que o subconsciente trabalhe a seu favor durante a noite. É durante o sono que muitos padrões são reorganizados. Se você adormece carregando medo, o subconsciente reforça esse estado. Se adormece em perdão e confiança, ele trabalha para alinhar suas experiências externas a esse novo padrão. Muitas soluções surgem após uma noite de sono, quando a mente foi conscientemente liberada. Quero que compreenda que a segurança verdadeira não vem de números, contas ou garantias externas. Ela vem da confiança na lei que governa todas as coisas. Essa confiança não é cega. Ela é construída pela prática constante do perdão. Cada vez que você escolhe liberar o passado, você fortalece sua fé na ordem divina. Neste momento, desejo que você observe sua relação com o medo ao longo dos próximos dias. Não como algo a ser eliminado, mas como um convite ao perdão. No próximo bloco, aprofundarei como o perdão transforma as relações, especialmente as profissionais e financeiras, e como isso cria canais diretos para a prosperidade fluir de forma natural e contínua. Agora que abordamos o medo, quero levar você a um campo de grandes oportunidades: as relações.
As relações financeiras e profissionais são profundamente influenciadas pela qualidade do perdão que exercemos, não apenas com os outros, mas também conosco. Muitas vezes, o sucesso financeiro e profissional não está bloqueado pela falta de habilidade ou esforço, mas por memórias de traição, injustiça ou mal-entendidos que ainda vivem no nosso campo vibracional. Essas emoções não liberadas criam tensão nas nossas interações e, por consequência, impedem o fluir harmonioso da prosperidade. As relações, como tudo, são regidas por leis invisíveis. Cada palavra, cada ação, cada gesto que fazemos envia uma onda de energia ao nosso redor. Quando a energia dessas relações é negativa, quando alimentamos o rancor ou a raiva, essa vibração é refletida de volta para nós. Mas quando liberamos o peso do passado através do perdão, a energia se torna mais leve e fluida, permitindo que a prosperidade flua mais livremente. O perdão nas relações profissionais é um dos aspectos mais poderosos da prosperidade, e é aqui que muitas pessoas encontram bloqueios. Muitas vezes, uma pessoa se sente desprezada por seu trabalho ou não reconhecida por seus talentos. Ela pode até acreditar que merece mais, mas ao mesmo tempo está presa em ressentimentos contra chefes, colegas ou até clientes. Esses ressentimentos criam uma desconexão da energia da abundância. Quando você perdoa essas experiências e pessoas, você cria uma nova linha de comunicação com a prosperidade. Uma coisa que aprendi profundamente é que as pessoas que mais nos irritam ou causam desconforto são, na verdade, espelhos poderosos para o nosso próprio crescimento. Elas refletem áreas de nossa vida onde ainda precisamos liberar o controle, perdoar ou aceitar. Muitas vezes, o conflito no trabalho surge de um desejo inconsciente de controle ou de querer que as coisas sejam feitas à nossa maneira, em vez de permitir que a ordem divina se manifeste por meio das outras pessoas. Quando você perdoa, você libera a necessidade de controlar, permitindo que soluções mais criativas e harmoniosas apareçam. A prosperidade não responde ao medo ou ao controle. Ela responde à confiança e ao fluxo. O perdão transforma a maneira como você lida com as pessoas. Quando você deixa de ver os outros como obstáculos ou inimigos, você começa a ver neles canais de ajuda, inspiração e oportunidades. Lembro-me de muitas situações em que, após perdoar um colega ou superior, a interação que antes parecia difícil se transformava em uma parceria produtiva e harmoniosa. Quando o perdão é dado, a tensão é dissolvida e as novas possibilidades começam a surgir naturalmente. Agora, quero te convidar a um exercício para começar a transformar suas relações financeiras e profissionais. Escreva em um caderno todos os nomes das pessoas com quem você tem algum tipo de desconforto ou conflito relacionado ao trabalho, finanças ou negócios. Não se preocupe em detalhar a situação. Apenas escreva os nomes. Depois, ao lado de cada nome, escreva uma afirmação de perdão. Algo como: eu libero qualquer mágoa que tenha em relação a fulano e abençoo essa pessoa com prosperidade, paz e sucesso. Isso não significa que você está dizendo que o comportamento delas estava certo, mas você está liberando a energia negativa associada a essas situações. Agora, imagine-se enviando luz e amor a cada uma dessas pessoas. Pode ser difícil no começo, especialmente se a dor for muito forte, mas lembre-se de que o perdão é uma decisão, não uma emoção. Ao fazer isso, você começa a mudar a sua energia e, por consequência, a sua experiência. A lei de causa e efeito responde às suas ações, e a energia que você emana retorna para você de forma multiplicada. É importante que você entenda que o perdão não significa aceitar o comportamento negativo de outra pessoa, mas sim libertar-se dele. Não é uma concessão ao outro, mas uma forma de libertação para você. O perdão dissolve a energia negativa que você está mantendo e abre espaço para novas possibilidades de crescimento e prosperidade. Muitas pessoas permanecem em situações difíceis porque não conseguem perdoar os outros. Elas acreditam que o perdão é uma forma de se submeter ou se tornar vulnerável, quando, na verdade, o perdão é um ato de poder e autocontrole. Outro aspecto importante do perdão nas relações profissionais é a capacidade de perdoar a si mesmo.
Muitas vezes, as pessoas se culpam por não terem feito as coisas de maneira diferente, por não terem se expressado de maneira mais eficaz ou por não terem alcançado o sucesso que esperavam. Essa autocrítica pode ser um grande bloqueio para a prosperidade, porque a autocrítica cria uma energia densa de autojulgamento, e a lei responde a essa energia com mais bloqueios e obstáculos. O perdão a si mesmo é um ato de confiança e aceitação, permitindo que você comece a ver suas próprias falhas como oportunidades de aprendizado e crescimento. O exercício para o perdão a si mesmo é muito simples, mas poderoso. Feche os olhos e, enquanto respira profundamente, pense em um momento de sua vida profissional em que você sentiu que cometeu um erro ou tomou uma decisão errada. Sem se apegar à culpa ou ao arrependimento, apenas observe a situação com compaixão. Diga a si mesmo, mentalmente ou em voz alta: eu me perdoo por esta situação e escolho aprender com ela. Eu libero qualquer culpa e aceito a mim mesmo com amor e compreensão. Repita essa afirmação várias vezes até sentir um alívio. Isso não é uma negação do que aconteceu, mas uma liberação da carga emocional que ainda mantém a situação viva em sua energia. Agora, quero falar sobre a importância de perdoar em relação ao dinheiro. O dinheiro é uma energia que circula constantemente. Quando você mantém o perdão em relação ao dinheiro, você permite que essa energia flua livremente para você e para os outros. Muitas pessoas têm bloqueios em relação ao dinheiro porque associam a riqueza à corrupção, à ganância ou à falta de moralidade. Essas associações limitantes devem ser dissolvidas por meio do perdão. O dinheiro não é bom nem ruim. Ele é simplesmente uma forma de energia. Quando você perdoa qualquer crença negativa ou limitante que tenha em relação ao dinheiro, você abre as portas para a abundância. Sempre que você sentir resistência em relação ao dinheiro, pergunte-se: o que dentro de mim ainda precisa de perdão? O perdão não é apenas um ato emocional, é também um ajuste da sua visão sobre o que você merece. Muitas pessoas não recebem o que desejam financeiramente, porque em algum nível elas acreditam que não merecem. O perdão dissolve essa crença, permitindo que você se abra para a plenitude que está disponível. Agora gostaria que você observasse suas relações, tanto pessoais quanto profissionais, e perceba onde o perdão ainda pode ser aplicado. Onde você ainda sente ressentimento ou desconforto? Onde você ainda está segurando a energia do passado? A seguir, aprofundarei como o perdão não só liberta as relações, mas também abre caminhos para a criatividade, inovação e novas oportunidades profissionais que irão diretamente impulsionar sua prosperidade. Agora quero conduzir você a um ponto ainda mais profundo, onde o perdão se transforma em criatividade, inspiração e abertura de caminhos. Muitas pessoas acreditam que oportunidades surgem apenas através de esforço contínuo, luta ou insistência. No entanto, aprendi que as maiores oportunidades aparecem quando a mente está livre, clara e em paz. A criatividade não nasce da tensão, mas do silêncio interior. E esse silêncio só é possível quando o perdão já dissolveu os ruídos do passado. Toda vez que você mantém ressentimento, sua mente permanece ocupada, revisando cenas antigas, diálogos que já aconteceram, palavras que gostaria de ter dito. Esse movimento constante consome energia criativa. É como tentar ouvir uma voz suave em meio a um ruído incessante. O perdão silencia esse ruído. Quando a mente se aquieta, a inspiração encontra espaço para se manifestar. Muitas ideias brilhantes jamais chegam à consciência porque o campo mental está saturado de mágoas não resolvidas. A prosperidade verdadeira exige criatividade, não apenas repetição. Mesmo em atividades aparentemente simples, é a criatividade que abre novos caminhos, melhora processos, atrai pessoas e diferencia você dos demais. Quando você perdoa, você se abre para pensar de maneira nova, enxergar soluções onde antes via obstáculos. Isso não acontece por esforço, mas por alinhamento. Quero que você observe algo importante. Pessoas presas ao ressentimento tendem a repetir os mesmos padrões profissionais, financeiros e emocionais. Mudam de emprego, de cidade ou de parceiros, mas carregam a mesma experiência interna. O perdão interrompe esse ciclo porque ele dissolve a identidade construída em torno da dor.
Quando essa identidade se desfaz, novas possibilidades surgem naturalmente. Agora, vamos a um exercício poderoso para ativar a criatividade por meio do perdão. Sente-se em um local tranquilo e respire profundamente algumas vezes. Em seguida, traga à mente uma situação passada em que você se sentiu bloqueado, limitado ou desvalorizado profissionalmente. Observe a cena por alguns segundos e, então, diga mentalmente: eu liberto esta experiência da minha consciência. Eu abro espaço para novas ideias e novas direções. Depois disso, permaneça em silêncio por alguns minutos, sem tentar pensar em nada específico. Muitas vezes, é nesse espaço que surgem insights inesperados. É importante compreender que a inspiração não precisa ser forçada. Ela é uma resposta natural a um campo mental desobstruído. Quando você para de gastar energia sustentando antigas histórias, essa energia retorna a você em forma de clareza e entusiasmo. Muitas pessoas confundem esse entusiasmo com motivação externa, quando, na verdade, ele é um sinal de alinhamento interno. Quero também falar sobre algo essencial: a capacidade de receber ideias. Algumas pessoas têm dificuldade em reconhecer suas próprias inspirações, porque duvidam de si mesmas. Essa dúvida, muitas vezes, é fruto de experiências passadas em que suas ideias foram rejeitadas, ridicularizadas ou ignoradas. Essas experiências deixam marcas profundas. O perdão atua aqui como um bálsamo que cura a confiança criativa. Ao perdoar essas situações, você deixa de associar expressão pessoal à dor. Um exercício simples para fortalecer essa confiança é afirmar diariamente: eu confio nas ideias que surgem em minha mente, pois elas são guiadas pela inteligência divina. Repita essa frase com calma, especialmente quando estiver iniciando algo novo. Essa afirmação não é arrogância, é alinhamento com a verdade espiritual de que a inteligência infinita se expressa através de você. Muitas oportunidades surgem de maneiras inesperadas quando o perdão já fez seu trabalho. Um encontro casual, uma conversa aparentemente simples, uma intuição súbita podem se transformar em portas abertas. No entanto, para reconhecer essas oportunidades, é preciso estar presente. O ressentimento mantém a mente no passado. O perdão traz a mente para o agora. E é no agora que as oportunidades se revelam. Quero que você reflita agora sobre quantas vezes sentiu uma intuição clara, mas a ignorou por medo, insegurança ou experiências passadas. Essas experiências não perdoadas criam uma barreira entre você e sua própria orientação interior. O perdão dissolve essa barreira, restaurando a confiança na sua percepção. Quando você confia em si, age com mais leveza e precisão. Existe também um aspecto muito importante da criatividade que desejo abordar: a coragem de mudar. Muitas pessoas permanecem em situações que não as satisfazem porque temem repetir erros do passado. Esse temor nasce de memórias não resolvidas. O perdão permite que você veja o futuro como um campo novo, não como uma repetição do que já foi. Ele renova sua relação com o desconhecido. Um exercício eficaz para liberar esse medo é escrever uma carta para si mesmo, do passado. Nessa carta, diga tudo o que gostaria de ter ouvido naquele momento difícil. Ofereça compreensão, apoio e perdão. Depois, escreva uma segunda carta, agora do seu eu presente para o seu eu futuro, afirmando confiança, clareza e sucesso. Esse exercício cria uma ponte interna de reconciliação que libera uma enorme quantidade de energia criativa. Quero que você entenda que prosperidade não é apenas receber mais, mas expressar mais de quem você realmente é. O perdão remove as camadas de defesa que escondem sua verdadeira essência. Quando essa essência se expressa, ela naturalmente atrai recursos, pessoas e circunstâncias compatíveis. Neste momento, quero que você observe como suas ideias e inspirações começam a mudar à medida que o perdão se aprofunda. Perceba se surgem novos interesses, novos desejos ou novas direções. Não apresse nada, apenas permita. A seguir, aprofundarei como o perdão atua diretamente no merecimento, na autoestima e na capacidade de receber sem culpa, aspectos fundamentais para uma prosperidade plena e duradoura.
Agora quero falar diretamente sobre algo que impede muitas pessoas de prosperar, mesmo quando as oportunidades aparecem: a dificuldade de receber. Receber com leveza, sem culpa, sem medo, sem a sensação de que algo precisa ser pago depois. Essa dificuldade quase sempre está ligada a experiências não perdoadas, onde receber foi associado à dor, à perda, à humilhação ou à dívida emocional. Enquanto essas associações permanecem ativas, a pessoa pode até atrair oportunidades, mas inconscientemente as rejeita, sabota ou minimiza. O merecimento não é conquistado por esforço excessivo ou sofrimento. Ele é um estado de consciência. Quando você se vê como alguém indigno, em débito ou sempre devendo algo à vida, a prosperidade encontra resistência. Essa visão raramente nasce do nada. Ela é construída a partir de experiências em que você foi criticado, desvalorizado ou fez escolhas que julga erradas. O perdão dissolve essas construções internas e restaura a percepção correta do seu valor. Quero que você compreenda algo essencial. A vida não recompensa o sacrifício, ela responde ao alinhamento. Muitas pessoas acreditam que precisam sofrer para merecer, trabalhar além do limite ou se anular para serem aceitas. Essa crença é um grande bloqueio. O perdão, nesse caso, significa perdoar a ideia de que você precisa pagar um preço para ser digno do bem. Significa libertar-se da mentalidade de dívida. Agora, vamos a um exercício profundo de liberação do não merecimento. Feche os olhos e traga à mente uma situação em que você recusou ajuda, uma oportunidade ou um ganho por sentir que não merecia ou que seria errado aceitar. Observe essa cena sem julgamento. Em seguida, diga mentalmente: eu me perdoo por ter acreditado que não merecia. Eu aceito agora o bem que a vida me oferece. Repita até sentir uma suavização interna. É importante perceber que o ato de receber exige abertura, e abertura exige confiança. Se você não confia na vida, se acredita que algo ruim sempre seguirá algo bom, você fecha inconscientemente as portas. Essa desconfiança quase sempre nasce de experiências passadas, em que o prazer foi seguido de perda ou dor. O perdão atua aqui como um reprogramador da expectativa. Ele ensina à mente que o bem pode ser contínuo, não apenas temporário. Quero falar agora sobre a culpa, pois ela é uma das formas mais silenciosas de autossabotagem. A culpa faz a pessoa acreditar que precisa compensar, pagar ou diminuir o que recebe. Muitas vezes, quando algo bom acontece, ela logo cria um problema, um gasto ou uma dificuldade. Isso não é azar, é programação. O perdão dissolve a culpa ao reconhecer que aprender não é errar, e errar não é ser indigno. Um exercício poderoso para dissolver a culpa é afirmar diariamente: eu aprendo com minhas experiências e sigo livre. Não carrego culpa, carrego sabedoria. Essa frase, repetida com constância, altera profundamente a forma como o subconsciente reage ao sucesso e à abundância. Quero que você observe como se sente quando alguém elogia seu trabalho, reconhece seu valor ou oferece algo a você. Você se encolhe, desvia, minimiza. Essas reações são sinais claros de não merecimento. O perdão, aqui, significa permitir-se ser visto sem medo. Significa aceitar que o bem reconhece o bem. Quando você aceita reconhecimento, você se alinha com a prosperidade. Outro aspecto importante é o perdão em relação à comparação. Muitas pessoas se sentem culpadas por prosperar quando outras ainda lutam. Essa culpa cria um teto invisível. O perdão ajuda a compreender que a prosperidade de um não retira a prosperidade do outro. A abundância é ilimitada. Quando você prospera, você se torna uma prova viva de que é possível. Ao perdoar essa culpa, você libera o fluxo não só para si, mas inspira outros. Quero trazer agora um exercício de aceitação consciente. Durante 7 dias, sempre que algo bom acontecer, por menor que seja, diga em voz alta: eu aceito. Pode ser um elogio, um presente, uma oportunidade, uma ideia. Apenas diga: eu aceito. Esse simples ato reeduca o subconsciente a receber sem resistência. O perdão também atua profundamente na autoestima. Quando você se perdoa, você deixa de se definir pelos seus erros. Você se vê como alguém em constante evolução.
Essa visão gera uma postura mais confiante, uma presença mais firme e uma comunicação mais clara. Tudo isso impacta diretamente suas relações profissionais e financeiras. Pessoas confiam em quem confia em si. Quero que você entenda que receber não é tomar, é permitir. Não é tirar de alguém, é alinhar-se com o fluxo natural do bem. O perdão remove a ideia de que o bem precisa ser justificado. Ele simplesmente é. Observe sua relação com o receber ao longo dos próximos dias. Perceba onde ainda há culpa, medo ou resistência. Não se julgue. Apenas aplique o perdão com gentileza. No próximo e último bloco, integrarei tudo o que foi dito, conduzindo você a um estado de consciência contínua de perdão, confiança e prosperidade, para que esse ensinamento se torne um modo de viver, não apenas um conceito. Agora chegamos ao ponto de integração, onde tudo o que foi compreendido deixa de ser apenas ideia e passa a se tornar estado de consciência. Nada do que foi dito ao longo desta jornada tem valor real se não for vivido internamente, de forma simples e constante. O perdão não é um evento isolado, é um modo de existir. Ele é a lente pela qual você escolhe ver a si mesmo, aos outros e a vida. Quando essa lente se torna clara, a prosperidade deixa de ser algo buscado e passa a ser algo permitido. Quero que você compreenda, de uma vez por todas, que a vida não está contra você. A vida responde exatamente ao estado de consciência que você sustenta. Quando você sustenta mágoa, medo ou culpa, você pede, ainda que inconscientemente, experiências que confirmem essas emoções. Quando você sustenta perdão, confiança e aceitação, você se alinha com a ordem divina, e essa ordem sempre conduz ao bem maior. O perdão não apaga a memória, mas retira dela o poder. Ele transforma feridas em sabedoria e perdas em redirecionamento. Nada do que você viveu foi desperdiçado quando é perdoado. Tudo se torna degrau, tudo se torna base para algo mais amplo. A prosperidade verdadeira nasce dessa reconciliação com o próprio caminho. Agora, quero convidá-lo a um exercício final de integração, que pode ser feito sempre que sentir necessidade de retornar ao centro. Sente-se em silêncio, coloque as mãos sobre o coração e respire lentamente. Ao inspirar, diga mentalmente: eu recebo a vida. Ao expirar, diga: eu libero o passado. Repita esse ciclo por alguns minutos. Esse simples movimento contém toda a essência do que foi ensinado: receber e liberar, permitir e confiar. Quero que você compreenda que o perdão não exige esforço, exige escolha. Sempre que um pensamento antigo surgir, você não precisa combatê-lo. Apenas escolha não segui-lo. Diga a si mesmo: isso já não me define. Essa escolha, repetida ao longo do tempo, cria uma nova identidade, uma identidade livre, leve e receptiva. A prosperidade, quando chega a esse estado, deixa de ser frágil. Ela não depende mais de circunstâncias externas, pois está enraizada em uma consciência estável. Mesmo diante de desafios, você não entra mais em desespero, porque confia na ordem divina. Essa confiança não é ingênua, é profunda. Ela nasce da experiência direta de que, sempre que você libera, algo melhor encontra espaço para entrar. Quero que você leve consigo uma verdade simples. Você não precisa carregar o que já cumpriu seu propósito. O passado não exige fidelidade, exige compreensão. Quando você compreende, você libera. Quando você libera, você prospera. Esse é o movimento natural da vida. Observe, a partir de agora, como pequenas mudanças começam a acontecer. Talvez não como grandes eventos imediatos, mas como uma sensação crescente de leveza, clareza e segurança interior. Essas são as verdadeiras bases da prosperidade duradoura. O externo apenas reflete o que já foi transformado por dentro. Sempre que se sentir tentado a voltar à antiga postura de controle, medo ou julgamento, lembre-se de que você já conhece outro caminho. O caminho da confiança, do perdão e da aceitação. Esse caminho não exige perfeição, exige presença. Cada vez que você retorna a ele, você fortalece essa nova realidade. Quero encerrar lembrando que a vida é generosa por natureza. Ela se retrai apenas quando encontra resistência. O perdão remove essa resistência.
Ele abre portas invisíveis, alinha encontros, clareia decisões e suaviza processos. Ele não promete ausência de desafios, mas garante fluidez mesmo diante deles. Agora, permita-se seguir adiante sem carregar pesos desnecessários. Permita-se prosperar sem culpa. Permita-se receber sem medo. Permita-se viver com confiança. O bem é seu por direito espiritual, e o perdão é a chave que destranca esse fluxo. E assim, eu declaro: tudo o que foi liberado não retorna. Tudo o que foi perdoado se transforma, e tudo o que foi aceito encontra expressão plena na sua vida. A ordem divina governa, o bem flui e você segue livre. Se a conversa que tivemos hoje foi útil para você, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações e compartilhe o vídeo com outras pessoas que necessitam ouvir essas palavras. Que Deus te abençoe.